Uma Toque de Midas. Apresentação do palestrante e líder coach Augusto Dutra. Um espaço para discutir gestão, empreendedorismo e muito mais. Entrevistas especiais e boa música. Sua participação é muito importante. Toque de Midas, onde seu negócio vale ouro. Oferecimento Ultramédio Diagnósticos. Valores que vão além da imagem. 8h17. É muito divertido o intervalo, que enquanto a gente tem conversa sobre vários assuntos assim específicos de cada cidade, né? São características, né? Como eu disse aqui, que Campos é a primeira cidade que eu já vi com farol de trânsito em rotatória, mas vamos lá. Arnaldo falou sobre na Barra, São Joanense, então vai apanhar quando chegar lá, que o São Joanense é verdade, anda no meio da rua e não é só uma coisa de humana, de homo sapiens, não. O cachorro... Mulher sapiens também? Não, porque o cachorro sapiens. O cachorro sapiens. Canis familiares, que seria o cachorro, né? Ele também fica no meio da rua, se você buzinar ele não sai da rua, não. E ainda te olha de cara feia. Não gosta não, ele fica mas é um fato. Agora, Vitor, avanço do mar Atafona, são duas proposições de solução. Uma seria uma obra mais cara, que se fala há muito tempo, que seria o PIA. E há pouco tempo tem se falado, e o presidente da Câmara Municipal de Segunda Barra, Aloysio Siqueira, esteve aqui na sexta retrasada e falou que o mais fácil talvez fosse fazer como faz no Rio, no Arpoador, no Leblon e tal, Leme, Copacabana, que é repor a areia engordando, em período de ressaca, engordando a faixa de areia de novo. Vamos lá. Em 2017, quando eu estava aqui, eu fui muito no INPH, conversava com o Domênico, que é o diretor, sobre Barra do Furado, e ele havia feito um projeto de Atafona. Conversei, aí, mesmo sendo secretário em Campos, por ser atafonense, conversava muito sobre o avanço do mar de Atafona, que não é um PIA, era um PIA de em torno de 900 metros na foz, e mais 9 pias em forma de, tipo, quase que uma ferradura, que pegaria a cada distante até mais ou menos o balneário. E aí, ele alega o seguinte: existe em Atafona uma corrente diferenciada, ele dá o nome como um técnico, que só existe na nossa região no Brasil, na costa do Brasil. Então, o simples engordamento da praia não se resolveria, diferente como foi falado em Arpoador, Copacabana, Leblon, porque essa corrente iria retirar com muita rapidez essa areia se você não fizer uma proteção. Então, ele era avesso a essa possibilidade. Eu não sou técnico para dizer que essa está errada. Só que acho que vai custar um valor e que vai se tirar muito rápido essa areia. Em pouco tempo, vai ser um paliativo provisório que não vai dar certo. Aí você fala assim, tá bom, mas a outra custa 180 milhões, também não vai ter dinheiro. Realmente é uma obra de cunho federal, caro, que o município jamais vai ter, seja o prefeito que for. Fala-se um dia Bruno Dauari vir como prefeito, que não importa se o prefeito é Carla, Bruno, nós estamos falando de São João da Barra. É impossível que o município tenha 200 milhões para botar em uma obra dessa, que é muito cara, não vai se resolver. Não vai se resolver financeiramente. A obra queria provavelmente resolver. Existe um terceiro projeto que foi apresentado no dia da audiência pública, em que a UENF apresentou o engordamento da praia. Nós tivemos uma reunião de tarde no gabinete da prefeita, depois essa pessoa foi de Vitória, que é um meio termo. Ele não fazia essa quantidade de enrocamento de pedra, era menos quantidade, tamanho menor. Era uma obra que ia gerar em torno de uns 30 milhões. Da UENF se falava em 18, 20, essa dele em torno de 30, mas daí a outra da UF, de engorda da UF, da do UF, eu falei, desculpa, falei UENF, da UF, perdão, da UF. Não estou dizendo que está errado não, tá, gente? Eu não sou técnico para isso. Só não vejo como usuário de Atafona, como a Aloysio que essa corrente vai tirar. É tão forte essa corrente, que na gestão passada de Carla, que eu fui secretário, 2008, 2009, eu estive na COP no Rio de Janeiro, conversei com o professor Paulo César Rosman, que é considerada a maior sumidade costeira do Brasil, com especialização no Espírito Santo do Estado do Rio. Quer dizer, fora o fato do cara conhecer bem a nossa costa, ele tem especialização no Estado do Rio e Espírito Santo. E aí eu falei de Atafona, Luiz.
E ele me deu um laudo, eu já procurei por tudo e não acho, porque na época não veio digitalizado, não veio e-mail, foi um papel, e esse papel se perdeu, que ele é contra fazer qualquer tipo de obra. Ele diz, ele termina, para você ter uma ideia, é triste falar isso, mas ele termina falando assim, eu sempre guardei esse último parágrafo, esse é o preço a se pagar por se construir uma cidade, um local geologicamente incorreto. O que ele quer dizer? Que o mar já foi lá na frente, fala na igreja, fala não sei aonde, e recuou, o homem foi chegando e foi construindo. E aí o mar vem, vai pegando aquelas casinhas dos pescadores, aquela coisa toda. Hoje já chegou na casa de Sônia Ferreira, mas vinha até então pegando as casinhas menores. Chegou o Julinho, casa de Autodamas, né? Casas emblemáticas. Mas na época era mais o Pontal, e ele falava assim, é mais fácil a prefeitura ir lá no caminho que vai para o Senhor da Barra, construir um novo bairro e alojar essas pessoas, do que se gastar 2 milhões, que não há a certeza que vai dar certo. O receio dele não é que ia parar de avançar. Ele falou assim, até que ponto alguém garante que não vai avançar em São Francisco ou que não vai avançar em Gruçaí? É que o problema parece... Ninguém sabe ao certo, entendeu? O problema, como falei, tem um registro do século XIX de avanço de transição marinha ali, um geólogo fez esse percurso e falou, Tabapuana, Espírito Santo, o Rio, que é o Charles Frederick Hart, teve no século XIX, eu tenho esse livro dele que ele faz, ele constata, é a primeira vez que alguém relata isso ali, mas a partir de Guandu, nos anos 50 e 60, que você represa 2/3 da vazão do Paraíba para dar vazão à Baixada Fluminense, o esgoto de lá, que é a maioria não tratada, então é um esgoto mais denso, né? Enfim, a partir dali que a coisa começa, assim, a roldão. Porque, grosso modo, não só a Tafona, como Senhor da Barra e Campos também. Tudo que vem do Imbé para cá, é fruto de uma queda de braço entre o rio e o mar. E fica planície que está no vão dos 2 braços. Você corta 2 tendões de um braço, fortalece o outro vai avançar, quer dizer. Mas uma coisa que eu falo desse projeto intermediário que eu achei interessante é que além de esse é um que segue o que o Domênico fala, que não adianta engordar a praia se não botar algum enrocamento. Ele é favorável a ter um enrocamento, talvez não tantos quanto do NPH, para poder baratear, mas ele alega o seguinte, não basta só engordar. Ele fala o seguinte, por que nós criamos aquelas dunas? Nós, frequentadores de Atafona, quando éramos crianças, não tinha duna. Não tinha duna. Por que aquelas dunas? Nossa areia é fina. E o vento predominante no Nordeste muito forte foi empurrando a areia fina e foi se criando as dunas. Então ele falou assim, o que adianta eu engordar uma praia com areia fina? Porque o mar vem, ele faz um braço e traz. O mar que traz a areia, vem outra onda e retira. Então ele falava o seguinte, tem que fazer um estudo com a granulometria da areia. Nós temos que começar a aterrar esse mar, seja com enrocamento, sem enrocamento. Com areia mais grossa. Com areias mais grossas, estou exagerando aqui. Depois menorzinha, até chegar mais fina. Tipo filtro. Com camada, tipo filtro. E a areia não pode ser roliça, porque facilita ela rolar com a maré. Ela tem que ser meio achatada. Não. Tipo aquelas pedras de seixo rolado, que são mais achatadas, para que ela não role tão fácil com o mar levando ou tirando. Então tem que realmente ter um estudo, porque se falava em pegar a areia do rio para facilitar a entrada do canal, que hoje prejudica muitos pescadores, sim, e jogar para engordar a praia. Seria mais barato, porque você está puxando a areia mais próximo, mas será que a areia do rio é areia interessante para esse aterro de praia? Será que a areia do rio não é tão roliçazinha que vai facilitar ela sair com mais rapidez? Então, a coisa é muito mais complexa. Obviamente que me entristece, são pessoas até que gostam de Atafona, mas que falam bobagem, porque levam sempre para o lado político, tipo assim, Carla não quer o bem de Atafona, Carla não quer fazer, não tem nada a ver Carla, se um dia for o Bruno Dauário não gosta de Atafona, não é isso, é que o estudo tem que ser sério e custoso. Infelizmente, é muito caro. Se o governo federal, através dos nossos deputados, a nossa bancada, não fizermos... Porque, veja bem, gente, são 200 milhões. Para um governo que se diz sem dinheiro, que já se dizia sem dinheiro com Dilma, com Temer, com Bolsonaro, pelo menos o mantra é esse, não tem recurso, como é que você vai botar 200 milhões? Aí eu pergunto a você, com qual finalidade? Proteger casas? Talvez se falasse assim, precisa de enrocamento para proteger o Porto do Açu, que deve ser que é o maior porto das Américas, tem uma justificativa. Estou dizendo que justifica o porto em relação às pessoas, não. Estou explicando assim, se tem alguma justificativa técnica, talvez fosse mais fácil convencer Brasília a conseguir verba. Agora, como é que você convence Brasília que precisa de 200 milhões para proteger residências, um balneário?
É difícil, não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que não vai acontecer, mas tem que ser realista. É difícil a solução. Esse intermediário de 30 milhões, a prefeitura poderia fazer. Esse de 20 milhões da UF, a prefeitura poderia fazer. O da UF, eu acho que é jogar dinheiro fora, porque vai engordar a praia e vai retirar a areia. Volto a dizer, posso estar errado, por favor, quem é da UF não ache ruim comigo, é opinião pessoal. Não entendo bolufas, mas pela força da água lá, que a gente sabe que o mar avança muito, o mar teve tombando o muro de Soninha, depois o mar recua 100 metros. Aquilo lá, a gente sabe muito bem. Na maré baixa, né? Na maré baixa é com os 80, na maré baixa. Mas hoje eu tenho andado, você sabe que eu fotografo toda manhã lá. Eu também andei, tive elas no final de semana. Todo dia eu ando e venho andando recuado há uns 2 meses. Parou. É sempre assim, né, Wilton? Nunca foi diferente. A maré de março ele vem na maré março, abriu na lua cheia, vem. E agosto. Lame, dá o ponto máximo, às vezes leva 20 anos para voltar aquele ponto, ele mais volta. E quando volta, avança o outro ponto. É sempre assim, desde o fato é que é uma coisa complexa, Luiz, e eu não tenho uma capacidade técnica para te dizer qual que está certo e qual que está errado. Como a gente falou aqui, se é uma coisa dos anos 60 e 50, a partir de Guandu, não é Carla. Quantos prefeitos vieram aí antes e quantos vão vir depois? Agora, que tem que se fazer alguma coisa, tem. Cabral, em 2009, teve um abaixo-assinado do seu Jair. Seu Jair, que tem aquela exposição fotográfica ali na Avenida Nossa Senhora da Penha, enfim. Seu Jair fez um abaixo-assinado, levou pro Cabral. A gente fez uma... foi até no ano que eu estava fora da Folha, a gente fez uma reunião lá para criar um movimento, para lutar por essa questão do avanço do mar. Seu Jair levou para os documentos que ele levou em 2009, que Cabral falava que com recurso que se faria uma intervenção, ele compraria casa para todo mundo ali e desapropriava. Mas o grande problema é que nem uma coisa nem outra, né? 10 anos depois... Não, lógico, porque a Baixada, por exemplo, é o número de eleitores que tem a Baixada, é o número de eleitores que tem Etafone e São da Barra. Sim. A solução, grosso modo, seria simples. Pega dinamite, enfia o Guandu, estoura o Guandu, o rio vai ganhar o rio vai ganhar uma força imensa de novo, são 2/3. É um mundo de água, um tsunami de água fluvial, que vai empurrar o mar de volta. Agora, quando você você faz a soma eleitoral. Quantos milhões de pessoas existem na Baixada Fluminense, no Grande Rio, e quantas dezenas de milhares tem a Etafone e São da Barra? A conta é essa, infelizmente. Agora vamos para o nacional, Vitor. Vamos lá. Que nota você dá ao governo Bolsonaro? Você deu quanto para Rafael? Você deu 7? Eu dou 7, dou 9 para Carla. E para o governo Bolsonaro? Hoje eu dou 6. Eu vejo, Aloysio, só explicar uma coisinha. Em primeiro lugar, eu não sou Bolsonaro. Eu tinha um viés de esquerda na década de 70, pertencia à UNE, era muito atuante, tive que me esconder a Tafona por 3 meses em 75, estava sendo procurado lá, e com o tempo eu fui mudando e tombando mais para a direita. O problema do Brasil é muito simples, gente, falta patriotismo. O cara pode ser de esquerda, o cara pode ser de direita, tendo uma meta Brasil. O que eu não posso admitir, por exemplo, eu votei em Aécio Neves contra Dilma. Você vai no meu Face, eu peço a prisão de Aécio Neves. O fato de eu ter uma visão mais para a direita não me impede de eu ser cego para os políticos errados da direita. Eu votei em Bolsonaro... Porque Aécio de direita? PSDB pode ser centro, mas é um centro-direita. É o que tinha para competir. Nós tínhamos... Olha só, democrata centro-direita? Agora com Dória está virando, né? Isso, mas olha só, nós tínhamos... Henrique de eu acho que era o papel do antagonista à esquerda que o PT Você tinha a esquerda como PT e a direita como PSDB até então, que não era direita, concordo com você. Mas os dois governos, perdão, você pode interromper, são 2 governos claramente social-democratas. Social-democrata. Sim. Os 2 governos, Fernando Henrique... Sim. Os 2 de Fernando Henrique, os 2 de Lula e os 2 de... um e um ano de Dilma. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, teoricamente eu venho votando no PSDB. Votei em Serra, eu votei em Aécio, teria que votar em Geraldo Alckmin. E votei em Bolsonaro. Por quê? Porque Geraldo Alckmin foi acusado de roubo do Rodanel, de desvio de merenda escolar. Merenda escolar, tudo. Aí eu pergunto, como é que eu posso pichar Lula como eu picho? Mas, gente, ele não foi condenado por nada. Não, foi acusado. Tá? Sim, acusado. Tudo bem. Como o Flávio Bolsonaro também é agora. É agora. Não é ninguém condenado. Lula foi condenado. É diferente. Então, eu tô com você. Mas eu quero dizer o seguinte, na minha cabeça, como brasileiro, esquecendo o viés de direita ou de esquerda,
Como eu posso votar em Geraldo Alckmin com todas essas acusações? Então eu picho a esquerda, os políticos da esquerda, que é raro, isso, aquilo. Nós sabemos que a corrupção sempre teve no Brasil. Nós não somos criança para achar que foi o PT que instituiu a corrupção no Brasil. Eu posso até achar que o PT profissionalizou a corrupção, mas... Institucionalizou. Mas botar a culpa no PT eu não posso. Todos eles têm esse viés. Aí eu não podia votar em Geraldo Alckmin. Aí aparece um louco, vamos botar assim, no bom sentido a meu ver, querendo peitar a criar um novo Brasil e com as coisas que eu gosto, por exemplo, assim, Brasil acima de tudo. Isso me agrada. Eu sou brasileiro, Brasil acima de tudo, acima da esquerda, da direita, de Lula, de Aécio, de qualquer um. Brasil acima de tudo. E sou cristão. E Deus acima de todos. Então, essa frase me fez cair um pouco pro lado do Bolsonaro. Um pouco não, totalmente pro lado do Bolsonaro. Essa frase me agrada. Daí ser cego e achar que não tem erro Flávio Bolsonaro, que tudo que Bolsonaro fala, eu acho que está faltando um diálogo maior entre o governo, entre as pessoas do governo. O próprio Bolsonaro falou uma coisa. Agora, eu gosto muito do Guedes, eu gosto muito do Moro, eu gosto muito de uma série de pessoas. E... Ernesto Araújo. Eu gosto mesmo do Guedes. Abraham Traub. O que eu gosto da mesmo... Damares. É muito louca essa Damares. essa goiabeira... Eu não sou cego. Se botar essa folha dessa goiabeira cego pra secar e vender, isso vai dar um dinheiro... Mas para sintetizar é o seguinte, tipo assim, você votou em Lula 2 vezes quando ele veio? Não. Você votou em Dilma? Não. Você torceu contra o governo Lula e Dilma? Não. Pô, eu acho de uma ignorância atroz você torcer contra um gestor porque você não votou nele. Mesmo assim, e não falo só de governo federal, não. Rafael, Carla, se você votou, o cara ou não votou, o cara se elegeu. Eu vou torcer para Rafael ferrar Campos 4 anos porque eu não votei em Rafael? Eu vou torcer para Bolsonaro ferrar o Brasil 4 anos porque eu não votei em Bolsonaro? Eu vou torcer contra Lula porque ele foi eleito e durante 4 anos ferra o Brasil? Aí que eu falo, a meu ver, falta patriotismo, falta amor ao Brasil. Não quer dizer com isso que você vai ficar cego e não vai criticar o governo Bolsonaro. Não é isso. Mas deixa o cara trabalhar, o cara tá 5 meses, pô. Nós estamos vendo 16 anos de problema no país. Aí em 5 anos cai tudo nas costas de Bolsonaro. Não tem erro? Pulsão de erro. Está começando, não tem experiência administrativa, era um deputado do baixo clero, falta experiência como faltou Rafael no início do governo dele. É natural, mas tem boa intenção. Quer mudar o Brasil, quer consertar o Brasil, quer combater a corrupção, quer fazer a reforma da Previdência. Então, se nós tirarmos um pouco o nosso viés de esquerda ou de direita e torcer para dar certo o Brasil, mas aí a esquerda não quer. Por quê? Porque se ele der certo, ele se reelege. Aí vem um lado político. Então, essa coisa que eu acho pequena. Foi o próprio Zé Dirceu, com todos os defeitos, tem vários, inclusive condenado, esse sim condenado. Mas é muito inteligente. Muito inteligente, eu ia falar isso. Muito inteligente, um cara que vê o jogo jogado, antes ele falou que se Bolsonaro chegar, quando chegou, falou, vai ficar 10 anos no poder. Olha que tem esse problema também, né? Fernando Henrique entrou, tem um problema da reeleição lá, que realmente teve compra de votos, porque naquela época não. Se teve. Sim, mas naquela época não tinha isso daqui, né? Não tinha. Não tinha. Enfim. Era menos divulgado. O Big Brother era menor, né? O Big Brother era caolho, era míope naquela época. Hoje não. Hoje enxerga bem, fez uma operação, foi um sucesso. Enfim, depois do governo Lula, vem sim, 30 anos no poder. E agora o governo Bolsonaro também, com as perspectivas, já está falando em reeleição. Primeiro. Nem emplacou, já falou em reeleição. Não, é loucura. O Santos Cruz deu uma entrevista muito boa, por sinal, na semana passada. Muito boa. Muito boa a entrevista. Como foi muito boa no mesmo dia a entrevista do ministro Luiz Barroso, foram na Luba News. 2 grandes entrevistas. Virtudes diferentes, né? O Luiz Barroso mais brilhante intelectualmente e o Santos Cruz muito firme, né? É um cara que passa confiança. Eu acho a reeleição, Luiz, um grande... Essa coisa de você entrar para ficar, não um mandato, você entrar para ficar... Mas é isso que eu ia dizer. Eu sou a favor, acho que não passa, dos prefeitos ficarem mais de 2 anos até 2022 e... Acabar a reeleição. Depois fica 5 anos. Mas não vai passar não, sabe por quê? Esse dia eu estava conversando sobre isso. Você imagina votar na mesma época, prefeito, vereador e deputado. Os deputados acostumaram os prefeitos a fazer campanha para eles. Nós tivemos um exemplo agora com Carla lá, que prestigiou, e Rafael aqui, os deputados federais que ajudaram a nossa cidade. Que é natural. É o tal do tomar lá da cá que eu falei com a Luísa, que nem, não é tomar lá da cá de dinheiro. Traz verbas para o município e depois você apoia. Faz parte do jogo político. Show de bola.
Agora, se o prefeito está tentando se reeleger ou se eleger, ele não vai se preocupar com o deputado. Se o vereador está preocupado em se eleger, ele não vai preocupar com o deputado. Aí o deputado vai perder o apoio local das cidades. Em função disso, o deputado vai olhar para o jogo dele e não vai aprovar. Que, a meu ver, é um erro. Eu sou a favor de, além de unificar as eleições, não ter a reeleição. A reeleição traz um problema muito sério do comodismo, da acomodação, depois pode vir a falcatrua. É aquele cara que entra um dia, pula o muro, rouba a galinha. Foi fácil. No outro dia ele vai e rouba 2 galinhas. Daqui a pouco ele está roubando o galinheiro inteiro porque se acostumou com aquilo. O poder público, para aquele que tem uma índole um pouco mais fraca, eu estou falando do gestor, aos secretários e aos subalternos. Ele vai se acomodando no cargo e começa a tratar mal a população, começa a faltar, e começa a gente não ser um bom gestor. A gente sempre fala aqui que o segundo governo é sempre muito pior do que o nós primeiro. tivemos exemplo isso com Lula, com Dilma, Dilma, e vai ser com local. Bolsonaro, se vier a acontecer, local. Há uma acomodação natural. Eu sou contra a reeleição. Se depender de mim... Quando vocês falaram da corrupção, que o PT não inventou corrupção, e não inventou mesmo, porque isso aí já é... Como falo bem de Cabral? do outro Cabral, né? Do original. Você pega a carta de Caminha, que é um belo testamento. É o único país do mundo que tem certidão de nascimento lavrado. É uma certidão de nascimento, né? Primeiro encontro dos portugueses com os índios ali na Bahia. E no final ele pega emprego pro primo. No final da carta. Exatamente. Não, e você sabe que eu tenho um grande amigo que é funcionário há muitos anos da presidência da República em Brasília. E ele disse uma coisa engraçada depois que entrou o PT. Ele falou assim: olha, em Brasília sempre teve corrupção. E eu vejo isso no dia a dia, no meu trabalho. Mas só que a partir do governo Lula, o ascensorista do elevador do Ministério também passou a pedir propina. A coisa começou a se enraizar para cargos e posições que nunca na vida tiveram propina. Entendeu? Ele falou de uma forma assim, metafórica. Nós tivemos isso em Campos. Você tem que dar R$5 para o cara te levar no 10º andar. É por aí. Metáfora. Eu vou emitir o prefeito. Em Campos tem muito. Eu vou emitir o prefeito. Nós tínhamos motoboy que pegava o processo ali na... Não era no SESEC, não. Era aquela casa que funcionou o planejamento na época de Rio, Secretaria de Obra. Ele pegava o processo de obra para levar na Secretaria de Fazenda, que até então ficava na cidade de Campos, no centro de Campos. Ele estava cobrando R$50 para levar o processo. Então a coisa foi chegando na corrupção de um ponto que o motoboy cobrava R$50 para levar o seu processo. Você precisava receber, você dava R$50 para ele levar o seu processo. Doutor, o processo está aí, mas hoje a moto está com probleminha, o pneu está baixo. Amanhã eu levo. Não, rapaz, leva hoje. Não, tem que botar ar, tem que consertar. R$50. Aí R$50 levava o processo. Então essa corrupção tem que acabar. Essa coisa de disputa tem que acabar. É difícil. Vitor, você é arquiteto, você sabe a história do Habite-se. O Habite-se passou a custar um valor. Por exemplo, na região, não vou falar de região não, porque aí depois vão dizer que mas tem regiões aí que cresceram muito e pessoas que eram tradicionalmente construtores e que seguiam toda a determinação do Código de Obra, o projeto estava perfeito dentro do código. Na hora do Habite-se, não saía. 50 mil. Mas tá tudo certo. Mas não sai. Pronto. Eu queria voltar um pouquinho a 2018, porque o Vitor, a gente falou aqui do governo Carla. Carla foi uma das poucos prefeitos daqui da região, acho que foi a única, que vestiu camisa na campanha presidencial. Botou o 13 no peito, foi pra rua, fez carreata, pediu voto em rede social, apoiou vários deputados, entre eles a Rosângela Zeidan. E na época, eu não sei se foi Esdras que chegou a fazer um comentário na coluna dele sobre sua situação lá dentro da prefeitura. Você é declaradamente a favor de Bolsonaro, enquanto Carla pedia voto para Haddad. E na eleição proporcional, qual foi seu posicionamento? Porque muito se diz que o pessoal de algumas secretarias faz meio que uma divisão, né? Vai apoiando cada um deputado. E seu grupo teria ficado com a Zeidan, esposa do Washington Quaquá, presidente do PT. Seria meio que um contrassenso apoiar a esposa do presidente do PT no estado e fazer uma campanha... E também sofre acusações de corrupção também. Também. Seríssima, né? Olha só, é muito fácil. Aquele negócio que eu falo que eu não tenho papo na língua. Em primeiro lugar, a Carla nos deu liberdade dentro do clube chinês. Eu falo que tem acusação de corrupção, eu falo com a Quá, tá? Tá, pra ficar claro. O Washington, para o ouvinte ficar claro também, sim, senão sim, pode sim. confundir. Lógico.
Carla houve uma reunião dentro do Chinês e ela citou os deputados que ela estava apoiando por ter ajudado São João da Barra e partidos diversos, Júlio Lopes, não sei o que, diversos candidatos, Altineu Cortes, um era do PR, outro, enfim, até coincidentemente os dois eram do PR, mas assim, diversos partidos. E ela pedia apoio para os deputados que ajudavam São João da Barra, ponto. E que ela deixava livre a eleição presidencial. Ela falou em público. Então, a partir do momento que ela... Eu ainda lembro que eu fiz assim, um sinal do tiro de Bolsonaro e tal. Se ela deixou livre, ela me deu liberdade e a outros secretários que talvez não tivessem a coragem de se expor, que também votaram em Bolsonaro. Tanto que você pega a eleição, você pega a Haddad e Bolsonaro em São João da Barra, Bolsonaro teve uma votação muito expressiva. Ponto. Como teve... Todas as cidades. Não, eu falo que lá a Carla está citando que Carla é uma pessoa querida, tem uma votação sim, muito forte e apoiou Bolsonaro foi. Acho que todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Sim, mas talvez os outros prefeitos não tenham feito uma campanha tão incisiva para Haddad como Carla fez. Bom, aí se sentiu Carla fragilizada. Não, Bolsonaro surfou nessa onda, isso aí você acabou de falar, e Carla deu essa liberdade a gente. Então eu não me vejo por ter afrontado Carla como uma pessoa de confiança dela. Quanto à eleição, está falando de Zeidan, minha secretaria ficou com Zeidan. E na conversa na casa de Carla, eu falei, ó, minha família, não votamos em Zeidan. Eu não voto no PT. Eu dei 2 votos ao PT na minha vida, e eu falo abertamente, Marcou Mussalem e Carla Machado. Um para deputado estadual, para deputado federal. Porque eu voto no cidadão e não na sigla. Segundo turno de 89, você votou em Collor? Não tem Collor. Não tem Collor. Está explicado. Não tem Collor. Eu não voto no PT. Só votei em Carla Machado e Marcou Mussalem. E não me arrependo de ter votado nos dois. E os dois não se elegeram. Eu votei também. Aliás, declarei o voto esses dois. E não se elegeram. Mas é aquele negócio que o cara gosta de falar que ele votou em fulano quando fulano se elege, né? Os dois não se elegeram. Eu votei nos dois. Então eu falei para ela, eu não voto. Mas cheguei na minha secretaria e falei, a prefeita está pedindo nosso apoio para Zeidan, para deputado estadual, e Altineu Cortes para deputado federal. Altineu foi presidente da Comissão de Transporte da Câmara, vai ajudar a duplicação da 356, é uma coisa importante. E aí, a secretaria, aí sim, o secretário de transporte, junto aos seus assessores e funcionários, pediu voto para Zeidan e Altineu Cortes. Mas o secretário não votou. Votei até Altineu Cortes, mas não votei em Zeidan, porque eu não voto no PT. Isso é claro, e Carla sabe disso, e isso não deixa. Eu ainda comentei com ela uma coisa. Falei, olha, eu não preciso dizer a você o amor, a fidelidade que eu tenho a você e ao seu governo, e o amor que eu tenho a São João da Barra. Agora, a nível federal é Brasil, e eu sou patriota, e eu quero o melhor para o meu país, e na minha concepção que posso errar um dia, porque do mesmo jeito que eu fui para a rede social e defendi Bolsonaro, eu vou para a rede quando ele fizer coisa errada para tirar ele. É aí que eu falo a diferença. O Brasil acima de tudo. Independente de ter votado em Bolsonaro, as pessoas confundem isso, entendeu? Muita gente alega que não tem bandido de estimação. Até que tem o seu revelado bandido, na maioria das vezes, né? Exatamente. Também tem isso. Amanhã, posso estar aí, eu posso estar aqui dando entrevista você daqui a 2, 3 anos e falando assim, olha, estou na rede social pedindo a queda de Bolsonaro, o impeachment de Bolsonaro, entendeu? A Luiz tinha mais uma pergunta. Uma pergunta para encerrar, porque a gente já avançou. Estamos passando, temos mais 3 minutinhos aí. Essa coisa do nacionalismo, isso, quer dizer, é uma coisa cíclica. Isso vem, isso vai. A coisa da religião na política também é cíclica. Você pega das cruzadas para cá, da Idade Média para cá. Isso vem, isso vai. Tem um período de diminuição. Tem períodos que vêm pela própria religião, que acabam dando coisas muito boas, como Renascimento, só para citar um caso. É um diálogo entre retomada de valores clássicos com a religião, que deu o Renascimento. Você, como arquiteto, sabe a importância que foi isso. E é cíclico. Agora, você tem o nacionalismo no século XX, causou as piores barbáries do século XX, né? Então, aí, Segunda Guerra Mundial, com seus 60 milhões de mortos, para dizer como que acabou isso. Eu quero dizer o seguinte, que isso é cíclico, isso não é uma coisa Ele precisa entender a chave, Vitor, que o mundo existe a partir do seu nascimento. E o mundo é muito mais antigo. Lógico. Né? Então as coisas se repetem. Né? E você teve no século XX essa junção de nacionalismo com religião que em alguns lugares terminou muito mal. Todo radicalismo não dá certo. Sim, você pega, por exemplo, não estou comparando. Eu estou falando que o bolsonarismo é análogo ao nazismo. Não estou fazendo isso. Ou nazifascismo.
Mas a associação de nacionalismo, a grande Alemanha, o terreno vital para a Alemanha, isso estava lá no nazismo. Você pega no cinto dos caras que apertaram o botão da câmara de gás, exterminaram 6 milhões de pessoas, sabe o que estava na fivela do cinto? God mit uns, Deus conosco. Então, eu acho que tem que ter cuidado, porque essa associação de Instituto Renascimento, que é uma coisa boa, mas também já era coisa muito ruim. Eu falo o seguinte, Luiz, você vê filme americano, que a gente é muito acostumado a ver, aquelas casas todas com bandeira dos Estados Unidos. Eu sempre tive uma inveja boa. Por que no Brasil as casas não têm a bandeira do Brasil na porta? As instituições públicas não têm a bandeira do Brasil na porta? Eu concordo. Entendeu? A Argentina tem isso. A Argentina tem isso. A Argentina é muito mais politizada e muito mais culturalmente desenvolvida que a gente. E tá onde está, né? Mas aí tem o... Aí vamos lá, teve o viés lá do Kitcher, mas aí... Que pode voltar agora de novo pelo voto. É isso aí. Porque o liberal não está indo bem que o Macri. É isso aí. Eu gostaria de ver o Brasil com mais bandeira do Brasil, quer dizer, independente do presidente ser Lula ou ser Bolsonaro, mas que o Brasil tivesse com suas bandeiras e o nacionalismo tivesse imperando, num bom sentido, sem o radicalismo que você acabou de falar, que o radicalismo é perigoso, gente, de direita ou de esquerda. Sempre foi. Não, você pode usar aí, você fala de esquerda, você tem o Stalin e Mao. Você não precisa querer negar a história e inventar que Hitler foi de esquerda. Eu acho a gente de esquerda tão canalha quanto. Stalin e Mao Tse Tung mataram mais que Hitler, não eram racistas. Não matavam porque era judeu, matavam porque não ia com a cara. Cordeiro ver virado hoje. É verdade. Mata os 50 aí, enfim. Agora, nessa divisão, eu quero saber que você é um bolsonarista que eu gosto de uma relação antiga com você e respeito. A recíproca é verdadeira. Nessa divisão, que eu me lembro que assim que o governo assumiu, eu analisei esse governo em 7 focos. Filhos, o evangélico, o liberal, que é o Paulo Guedes, e o militar. O militar sempre pareceu, e eu desde o início falo isso, não falo agora, acho que, modéstia à parte, foi um dos primeiros analistas a falar sobre isso, em 9 de janeiro, esse artigo foi publicado. Eu sou testemunha disso, é verdade. Entendeu? Que ao contrário do que se pensava, os militares seriam um equilíbrio desse governo. E se teve o general Santos Cruz, que é um homem que eu tenho uma admiração enorme, o que ele fez no Congo e no Haiti, eu não digo, você pega, já indiquei aqui, pega no YouTube e bota Congo General, Al Jazeera, que é uma TV de esquerda, árabe, fez sobre ele no Congo, é um homem assim, com um currículo inatacável, e foi agora atacado, aliás, foram atacados de uma maneira vil, né? Pegar o Vilas Boas, ex-comandante do exército, doente, preso em cadeira de roda, onde é que nós estamos, né? É verdade. Quer dizer, como é que você se coloca nessa coisa fraticida do olavismo com os militares? É aquela coisa que eu falo do radicalismo. Eu nunca fui amante de militar, nunca gostei de polícia. Talvez até por esse viés da década de 70, de estudante, quanto militar, quanto aquela coisa toda. Mas você pode negar que no regime militar, que eu não gosto de chamar de ditadura, regime militar, nós tivemos um progresso como Itaipu, Ponte Rio-Niterói, e uma série criou-se a Embraer, uma série de desenvolvimento que o Brasil teve. Você não pode. É por causa disso você apoiou, então, os militares com as atrocidades que foram cometidas. Não é isso. É saber separar as coisas. Eu gosto, por exemplo, do colégio militar. Não por obrigação. Bolsonaro vai botar um colégio militar em cada estado, em cada cidade grande. Eu acho interessante. Vai quem quer. O IME e o ITA, quando eu fiz vestibular... Nossa Senhora. Todo mundo queria ir pro IME e pro ITA. Não tinha a capacidade técnica para entrar. Porque você sabia que tu saía empregado. Você saía capacitado. Até hoje, assim. Até hoje. Então você não pode negar que o IME e o ITA são duas instituições seríssimas. Você não pode negar que o IFE faz um bom trabalho com o Jefferson aqui. Não é isso. Você não pode ser radical. Entendeu? Então tem coisas militares que eu gosto. O Exército está aí recuperando a opção de estradas aí. Mas você vê. Só que a matéria grande no Globo, os militares mudaram muito o perfil dos anos 60, da Guerra Fria para cá. Nenhum deles hoje, eles deram lá o golpe, assumiram o governo, estenderam uma coisa que deram o golpe, mas o povo pediu, tá, Luiz? Sim, é isso que os jovens, às vezes... O golpe foi civil. Nós fomos pra rua pedir. O golpe foi civil-militar, mas a ditadura foi militar. A prova maior é disso que quando em 68, 69, quando Costa e Silva tem um derrame, quem assume não é o vice Pedraleixo, como estava na Constituição. É uma junta militar. Foram 3 A prova maior de que era uma ditadura militar é que você tinha um vice eleito pelo regime indireto que ficou incapacitado, tá ali. É o vice, não foi o vice.
que aliás foi o único a votar contra o AI-5, mas enfim. O Globo deu uma matéria agora domingo que o perfil dos militares de hoje é bem diferente do perfil dos militares dos anos 60 e 70. Plenamente. E que eles hoje são, enquanto ficam esses delírios olavistas de Viktor Orbán na Hungria, enfim, que criou um novo Supremo Tribunal Federal, um Supremo Tribunal Federal, a parte do Supremo Tribunal Federal. Esse delírio, os filhos de Olavo, sobretudo o Carlos e o Eduardo. Filho do Bolsonaro. O Carlos e o Eduardo entram muito, porque os militares hoje são a segurança institucional do governo a preço da Constituição. É verdade. Eu quero dizer você, como bolsonarista, esse grupo olavista, com esse grupo, Heleno, Santos Cruz, Vilas Boas, como é que você se posiciona? Se houver um racha, com quem você ficaria? Quem quiser o melhor para o Brasil. E quem você acha que quer? Eu acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado. Não, eu não estou falando do Bolsonaro, estou falando desses dois grupos do governo Bolsonaro, militares e olavistas. Eu acho que os militares que estão no governo hoje têm minha simpatia total. Desde o Mourão a esses outros todos que foram citados por você, são pessoas bem intencionadas, forte patriotismo e quer bem do Brasil. Acho até que esse grupo amanhã pode liderar, como já saiu algumas conversas, até de retirar o Bolsonaro e apoiar o impeachment. Se for para o bem do Brasil, é aí que eu falo. O fato de eu ter votado em Bolsonaro não tem a mínima peso na consciência de tirar o Bolsonaro e apoiar pessoas que estejam mais bem intencionadas para com o Brasil. Eu acho que esse é o... Só queria saber isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não pode ter radicalismo. Vitor, sem nenhum radicalismo, fantástico ter você. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Um colega de uma profissão que eu não segui, né, que é arquitetura, mas um colega também da profissão que eu segui, porque eu sei que você é um admirador de rádio, de não de tem música. esse dom de vocês, mas sou. Então, eu peço para a gente ainda comentar alguns assuntos no próximo intervalo. Muito obrigado, a porta do estúdio da rádio está aberta e você pode se despedir. Eu queria claro. agradecer a oportunidade, rever vocês. Eu sou um fã de Aloysio. A gente às vezes se debate um pouquinho no Face, mas com a melhor das intenções. Nós dois gostamos do nosso Sempre Brasil. respeitando. Sempre respeitando e gostamos do nosso Brasil. Nem sempre no concordão. Aí faz a democracia. A democracia não traz na agressão. O fato de ser PT eu critico, o fato de ser Bolsonaro eu elogio. Não, existe querer o amor. Vocês estão de parabéns, como eu falei, o programa a nível musical nem se fala. Já tinha te elogiado na feijoada da Folha. E eu tenho acompanhado com frequência lá em São João da Barra, vocês estão pegando muita clareza, o sinal tá bom. Eu tenho, os convidados são muito bons. Obrigado por ter me colocado nesse hall, me sinto orgulhoso, porque até agora só vejo gente de boa qualidade aqui. Eu desejo sucesso para vocês e que a Folha consiga transformar na FM o sucesso do jornal Folha da Manhã. Obrigado por tudo. O que nós estamos lutando. Parabéns aí, isso. Campos. Bom dia a todos. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos ainda com Folha no Ar, primeira edição. A rede de drogarias Leopold